James Edward Mead, Prêmio Nobel de Economia de 1977, nascido em 1907, falecido em 1995, e que pertenceu ao grupo do Círculo de Cambridge, de John Maynard Keynes, nos anos 30, o maior economista do século XX, com John Robinson, Edward Kahn e outros. Parece chique. Ele, já em 1935, tinha escrito um livro, An Outline of Economic Policy for the Labour Government, diretriz de política econômica para o Partido Trabalhista Inglês. Nos anos 89, 92 e 95, quando ele faleceu, escreveu 3 livros sobre a gatotopia, onde ele conta que, por um longo tempo, esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a gatotopia, que em grego significa um bom lugar. E ali, tornando-se amigo de um economista, este lhe disse, olha, os agatotopianos sabem aonde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos, que construíram um lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Vocês cometem às vezes? Eu não, eu sou o cara que menos comete bobagem aqui do Flow. Olha, eu cometo algumas e várias. Às vezes até perco a minha namorada, depois tem que remover montanhas para reconquistá-la. Mas então, mas entretanto conseguimos construir um bom lugar. E ele estudou as instituições e arranjos sociais de agatotopia e verificou que eram as melhores que ele até então havia encontrado para que os grandes objetivos da humanidade e dos economistas tanto queriam alcançar, de obter liberdade, o maior padrão de vida possível com a tecnologia e recursos vigentes e maior igualdade e erradicação da pobreza. Quais eram os instrumentos? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para que pudesse haver a melhor alocação dos recursos produtivos. Segundo, muita interação entre trabalho e capital, trabalhadores e empresários, de tal forma que pudessem os trabalhadores serem contratados por cotas de participação nos resultados. Mas se você tem flexibilidade de preços e de salários e cotas de participação nos resultados, e como nesses últimos 6 anos no Brasil vê o decréscimo da remuneração e da participação, daí você precisa de um outro instrumento que é para erradicar a pobreza e maior igualdade, que é a renda básica de cidadania. E no último capítulo de Agatotopia, ele escreve que o importante é você caminhar firmemente na direção do que você quer obter, porque se você quiser obter todas as coisas simultaneamente, aí vem todas as grandes instabilidades políticas que ele assistiu durante a sua vida, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, as revoluções comunistas na Rússia, na China, em Cuba, golpes de Estado na África, na Ásia, na América Latina e assim por diante. Então, eu pensei, é de bom senso, aceitei. E, graças a isso, dezembro de 2002, o Senado, por todos os partidos, aprovou. Novembro de 2003, imagine quem estava lá na Comissão de Justiça, Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, como suplente, mas estava presente e nenhuma palavra contra falou. O deputado Jair Bolsonaro, ele votou a favor. Olha! Da hora! Aí, aprovado na Câmara, foi para o presidente assinar ou não a sanção. Eu, então, conversei com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que explicou ao presidente como é para ser instituído gradualmente, por etapas, é factível, pode sancionar numa belíssima cerimônia. Minha mãe, aos 95 anos, ela faleceu
aos 105 em 2013, mas Nossa, ela viveu foi bem na pra caralho. presença, esteve presente. O Viveu Felipe, 10 anos depois mais, né? o Felipe Vampares esteve presente também e fez um lindo pronunciamento. O professor, qual é o maior economista brasileiro que você Ixi, conhece? perguntou errado pra mim. Eu não conheço muitos. Não conhece? Eu sou meio iletrado nesse sentido. É, mas, Sobre economistas brasileiros, com certeza. mas você sabe... Quem que é o... Vai lá, Igão. Você sabe, pô. Você é o Igor, pô. Você sabe qual que é o maior economista Sei lá, brasileiro. porra. É, justamente naquele dia, o professor Celso Furtado, que se encontrava na Sorbonne, mandou uma mensagem para o presidente Lula, que foi lida na oportunidade, dizendo que o Brasil, que por tanto tempo referido como o país que aboliu a escravidão Tardiamente. tão tardiamente, agora agora está sendo responsável por criar um projeto de melhoria das condições de vida dos brasileiros que é transcendente, e isso vai ser muito positivo. Está aqui, ó. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Eu fiquei... Isso aqui está na carta que eu mandei lá para o Marcelo Aro, para que ele considere, né? Uhum. O que aconteceu? 1994, você falou? 2004. Ah, 2004, isso, 2004. Vai fazer 18 anos em janeiro próximo. E aí aprovaram essa lei. Aprovaram a lei virou... e foi sancionada. E aí o que aconteceu depois? Para ser instituída por etapas. O Bolsa Família, instituído em outubro de 2003, naturalmente foi... Eu mesmo disse ao Francelino Pereira como faz o Bolsa Família uma etapa. O auxílio emergencial, durante a pandemia, pode ser vista como uma etapa. E eu imaginava que agora o Auxílio Brasil pudesse ser uma etapa, mas na forma como veio, com tantas ressalvas e não universalidades e tudo, está longe de ser um caminho universal. Mais e mais eu fiquei persuadido de que será melhor nós termos a renda básica incondicional para toda e qualquer pessoa no Brasil. Mas como assim? Até para o monarca? Para o até para o filho do banco, para o Igor, filho do cara para que todo mundo, né? né? O ricaço, bilionário. Para o Pelé, para a Xuxa, para o ministro Paulo Guedes, para o Eduardo Suplicy, e para o Lula, para o Supla, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim. Obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Posso falar? Pode. Primeiro, eliminamos qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte, faz uma compra na feira, não precisa dizer. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto, por isso preciso desta complemento de renda.
eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? Vai pra algumas pessoas. É natural que um ou outro... Tipo, eu com 15 anos, se estivesse ganhando uma renda básica universal, eu só ia jogar videogame. Isso é um fato. Pensemos um pouco em nós, seres humanos. Todos nós, mulheres e homens, amamos fazer uma porção de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do bom desenvolvimento, alimentação de nossos filhos e filhas. Nas igrejas de todas as denominações, nas ONGs em geral? nas organizações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Pô, tem uns caras que pagam pro clube de futebol só para poder torcer para ele. Na GV eu era presidente do centro acadêmico, né? Então, a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. E isso significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de uma loja, de um restaurante, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, esta pessoa tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, para uma pessoa receber os rendimentos do capital, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estão indo à escola? Não. Portanto, se aceitamos que os mais ricos podem receber aqueles rendimentos do capital sem qualquer condicionalidade, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania, ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história, o fato de que por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil contribuir para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse dada qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, é uma questão de bom senso.